Se você está ouvindo esta palavra agora, saiba isto não é coincidência. Há pessoas que chegaram até aqui carregando um peso que não sabem explicar, lutas que não nasceram no natural, pressões que surgiram do nada, portas que se fecharam sem motivo, dinheiro que some, paz que escorre pelas mãos, ataques que se repetem como se alguém estivesse puxando fios invisíveis nos bastidores da sua vida. Ouça com atenção, porque eu vejo o que muitos não estão percebendo. Há laços sendo armados no mundo espiritual. Há armadilhas escondidas no caminho. Há mãos ocultas tentando tocar suas finanças, sua casa, sua saúde, seus filhos. O Salmo 35 já denunciava: redes foram lançadas em segredo, covas cavadas sem causa. E o Salmo 91 revela que existe quem opere na sombra, no esconderijo da escuridão, esperando o momento de atacar. Mas o que o inimigo não contava é que uma audiência está acontecendo agora. A palavra declara que Deus preside na Assembleia Celestial. Ele se levanta como juiz supremo. Ele julga causas, examina decretos, revoga sentenças injustas. E neste exato momento, tudo o que foi escrito contra você está sendo levado à corte celestial. Não é apenas uma oração, é um processo legal no reino do Espírito. Todo decreto maligno liberado contra a sua vida financeira, contra seu destino, contra a sua família, está sendo contestado agora. Toda palavra lançada em oculto, todo veredito satânico, toda sentença demoníaca mencionada no Salmo 109 está sendo exposta diante do juiz de toda a terra. E quando o juiz se levanta, a decisão é irreversível. O Salmo 91 ativa a proteção imediata. O Salmo 35 convoca a guerra divina. O Salmo 109 exige que o acusador seja silenciado. Agora, ouça com temor e fé. Há uma inversão acontecendo. O que drenava suas finanças está sendo cortado. O que sugava sua paz está sendo quebrado. O que operava escondido está sendo trazido à luz. Por isso, não trate este momento como comum. Quando você age agora, você entra em concordância com o céu. Ao curtir, você registra a fé. Ao compartilhar, você quebra o silêncio que o inimigo queria manter. Cada ação se torna testemunha. Cada palavra, um documento espiritual. E eu te peço algo profético. Escreva nos comentários agora. Todo decreto maligno é cancelado pelo sangue de Jesus. Ao declarar isso, você não está apenas comentando, você está notificando o mundo espiritual. Está avisando que nenhum laço prosperará, que nenhuma emboscada ficará em pé, que nenhuma arma forjada terá êxito. A Bíblia é clara: vida e morte estão no poder da língua. E quando o povo de Deus fala em unidade, o céu se move. Anjos são enviados, acusadores são calados, e o tribunal celestial libera o veredito. A decisão está sendo tomada agora. Então declare com fé, não como quem repete palavras, mas como quem assina um ato espiritual. Declare sabendo que quando a boca se abre em concordância com o céu, uma transação legal acontece no reino do Espírito. Pai, agora nós nos levantamos diante do teu trono, não sustentados por mérito humano, não pela nossa justiça, mas revestidos pela justiça perfeita de Jesus Cristo. Entramos com ousadia, como está escrito, porque o acesso foi aberto pelo sangue. O Senhor é o juiz de toda a terra, o ancião dos dias, aquele cuja sentença não pode ser revogada. E agora, em nome de Jesus, eu ordeno que toda palavra de inveja lançada contra estas vidas seja quebrada. Toda boca que desejou o mal, toda língua que conspirou em oculto, seja repreendida agora. Que toda feitiçaria ativa ou passiva, consciente ou inconsciente, seja desfeita pelo poder do sangue. Todo altar levantado contra esta família, contra estas finanças, contra este destino, seja reduzido a nada agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que toda maldição familiar seja interrompida na raiz. Aquilo que vinha passando de geração em geração, aquilo que se repetia como um ciclo invisível, seja quebrado agora. Seja quebrado o laço, seja quebrada a armadilha,
seja quebrada toda emboscada espiritual preparada no escuro. Senhor, levanta o teu escudo ao redor destas vidas. Empunha tua espada, conforme o Salmo 35, e peleja contra os que pelejam contra eles. Sê fortaleza, muralha, refúgio seguro. Que a tua luz invada os lugares onde o inimigo operava em silêncio. E enquanto esta oração acontece, escreva amém nos comentários e se inscreva agora, porque este ato é concordância espiritual, é testemunho diante do céu. Pai, ativamos agora a proteção do Salmo 91. Declaramos que aquele que habita no teu esconderijo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Declaramos livramento das armadilhas ocultas, proteção contra ataques invisíveis, cobertura contra toda seta lançada de dia e toda obra que anda nas trevas. A tua verdade se levanta como escudo. Teus anjos são liberados agora para guardar cada passo, cada caminho, cada decisão. Nada tocará esta casa sem passar primeiro pelo teu trono. Eu repreendo agora todo espírito de escassez, todo espírito de perda, toda força que drenava recursos e roubava a paz. Seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que haja libertação, que haja restauração, que haja reversão imediata. E nós selamos esta oração declarando: nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma acusação ficará de pé. O veredito foi liberado. O céu decidiu, e está feito, agora, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós declaramos agora, com fé viva, que pisaremos sobre tudo aquilo que tentou se levantar contra nós. Pisaremos sobre o leão que rugiu para intimidar, sobre a serpente que agiu em silêncio, sobre forças que se moveram nas sombras, achando que não seriam vistas. Tudo aquilo que tentou nos parar será colocado debaixo dos nossos pés, não por força humana, mas porque o Senhor nos deu autoridade. Nós te amamos, Senhor, e por isso confiamos na tua promessa. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos exalta no tempo certo. Invocamos o teu nome, e o teu nome responde. O Senhor não se ausenta na angústia, não abandona no dia mau, não se cala diante da injustiça. O Senhor livra, honra, sustenta e conduz até a salvação. Pai, nós não estamos apenas recitando palavras antigas, estamos ativando um pacto vivo, uma aliança que permanece firme entre o Senhor e os teus filhos. O Senhor mesmo nos ensinou a trazer à memória as suas promessas, a apresentar a nossa causa diante de ti, não como acusação, mas como fé. Por isso, firmados no Salmo 91, nós declaramos que todo decreto maligno levantado contra nossas vidas perde agora a sua validade. Todo julgamento injusto, toda palavra liberada em oculto, toda sentença espiritual contrária ao teu propósito está cancelada agora. Não importa a origem, não importa o tempo, não importa a fonte. Toda maldição antiga, todo ciclo repetitivo, toda opressão que atravessou gerações é interrompida aqui, pela autoridade superior do céu. Nós declaramos que nenhuma assembleia das trevas tem poder maior que a tua corte. Nenhum altar maligno fala mais alto que o sangue de Jesus. Nenhuma acusação permanece quando o juiz já liberou o veredito. E agora, Senhor, como Davi clamou no Salmo 35, nós também clamamos. Luta por nós, intervém por nós, levanta-te como guerreiro em nosso favor. Nós não confiamos na nossa força, nem na nossa inteligência, nem nos nossos recursos. Nós convocamos o Senhor dos Exércitos, chamamos aquele que nunca perdeu uma batalha. Pedimos que o Senhor se coloque entre nós e aqueles que nos perseguem, que empunhe o escudo, que abra caminho, que confunda os planos ocultos, que todo laço escondido seja revelado, que toda armadilha preparada em segredo seja desfeita, que aqueles que cavaram covas caiam nos próprios intentos, não por vingança, mas por justiça. Pai, que toda obra maligna volte sem efeito,
Que todo plano oculto se desfaça antes de se cumprir. Que a luz do Senhor ilumine caminhos escuros e exponha o que foi feito em silêncio. Nós declaramos que a nossa alegria volta, que a nossa paz retorna, que a nossa casa permanece de pé. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso defensor fiel. E mesmo cercados por armadilhas, nós descansamos. Mesmo diante da batalha, nós confiamos, porque a tua palavra permanece, a tua promessa não falha e o teu veredito já foi liberado. Nós recebemos, nós cremos e seguimos debaixo da tua proteção. Amém. E agora, com a autoridade que vem do alto, nós decretamos que todo inimigo caia exatamente nas covas que cavou para a nossa ruína, que cada armadilha preparada em segredo se volte contra quem a construiu, que toda arma forjada, toda estratégia planejada, toda emboscada espiritual perca sua força e seja desativada agora. Declaramos, conforme está escrito, que nenhuma arma prosperará, nenhuma palavra lançada contra nós permanecerá válida. Toda língua que se levantar em juízo será silenciada, porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a nossa justiça vem do próprio Deus. Pai, trazemos diante da tua corte o testemunho do Salmo 109, um salmo de confronto, de justiça, de resposta divina contra acusações injustas. Davi enfrentou acusadores que falavam mentira, que retribuíam o bem com o mal e o amor com o ódio. Pessoas que se colocaram como juízes perversos, que usaram palavras para ferir, destruir e condenar. E a tua palavra revela que quando homens malignos se levantam contra os teus filhos, quando acusam sem causa, quando se colocam à direita para condenar os necessitados, o céu responde. As próprias palavras deles se tornam contra eles. As próprias maldições retornam à origem. O que foi lançado para ferir passa a testemunhar contra quem lançou. Não porque buscamos vingança, mas porque a justiça do Senhor não falha. Quem insiste em tocar no que o Senhor ungiu, quem amaldiçoa aquilo que Deus abençoou, entra em conflito direto com o próprio juiz da terra. Por isso, hoje oramos com clareza e autoridade, que toda pessoa, todo espírito, toda força que se levantou como acusador contra nós, seja agora confrontada pela verdade. Toda acusação apresentada em tribunais demoníacos perde validade. Todo decreto satânico é revogado. Toda palavra de feitiçaria, toda tentativa de encantamento, toda sentença espiritual maligna, retorne sem efeito, agora, em nome de Jesus. Pai, assumimos como nossa oração os versículos finais do Salmo 109. Não falamos de orgulho, mas de dependência. Reconhecemos que muitas vezes fomos feridos por dentro, cansados na alma, enfraquecidos no caminho. Houve momentos em que parecíamos desaparecer como sombra, sacudidos pelas circunstâncias, desgastados pela luta constante. Mas ainda assim clamamos: ajuda-nos, Senhor, salva-nos segundo a tua misericórdia. Que fique claro para todos que esta mudança vem da tua mão. Que fique evidente que foi o Senhor quem interveio. Que aqueles que nos amaldiçoaram vejam o Senhor nos abençoar. Que aqueles que se levantaram com arrogância sejam confundidos. Que nossos acusadores sejam cobertos de vergonha, enquanto os teus servos se alegram na tua fidelidade. Nós declaramos que a última palavra não pertence ao acusador, não pertence ao inimigo, não pertence às trevas. A última palavra vem do céu, e o veredito já foi liberado. Nós recebemos essa justiça, descansamos nessa decisão e seguimos debaixo da tua mão poderosa. Amém. Que aqueles que se levantaram para acusar sem causa sejam cobertos pela própria vergonha, como por um manto que não podem remover. E nós, Senhor, abriremos a nossa boca para te louvar, não em silêncio, não em temor, mas publicamente, no meio da congregação, como testemunho vivo da tua justiça. Nós declaramos que o Senhor se coloca à direita dos necessitados, o Senhor se levanta ao lado daqueles que foram injustamente condenados.
O Senhor salva os que seriam sentenciados pela mentira. Esta é a nossa declaração. Este é o nosso testemunho diante do céu e da terra. Esta é a nossa posição legal no tribunal celestial. Senhor Jesus, nós afirmamos com plena convicção: Tu és o nosso advogado. Tu és aquele que nos representa diante do Pai. Tu és o justo que intercede por injustiçados. A tua palavra declara que, se alguém falha, não fica desamparado porque existe um advogado junto ao Pai. E esse advogado não aceita suborno, não perde causas e não erra em seus argumentos. O Senhor está à direita de Deus, intercedendo por nós neste exato momento. E o Espírito Santo também intercede, traduzindo em linguagem celestial aquilo que nem sabemos expressar. Nós reconhecemos o céu inteiro está envolvido nesta defesa. O sistema jurídico celestial está ativado, o caso está em andamento e o resultado já é conhecido. Diante disso, perguntamos: que acusação pode prosperar? Que prova o inimigo pode apresentar? Que palavra pode permanecer de pé contra o sangue de Jesus? O acusador foi derrubado, a voz que condenava foi silenciada, e nós vencemos, e não pela nossa força, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Por isso, neste momento, apresentamos o sangue de Jesus como evidência suprema. Apresentamos a cruz como documento legal definitivo. Apresentamos a ressurreição como prova incontestável de que a morte, o pecado e o inferno não têm domínio sobre nós. Apresentamos o nome de Jesus como nossa autorização plena para declarar, repreender e decretar no mundo espiritual. Nós falamos como crentes, falamos como filhos, falamos como herdeiros, falamos como cidadãos do reino dos céus, falamos como parte de um sacerdócio separado, comprado por alto preço. E por meio desta autoridade, notificamos agora todo o tribunal das trevas, toda a instância espiritual contrária, todo juiz injusto, todo promotor maligno, toda a força ancestral que tenta reivindicar direitos que não possui. Vocês não têm jurisdição, vocês não têm contrato, vocês não têm autorização, vocês não têm base legal. Não existe acordo válido contra quem foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Toda maldição foi quebrada, toda palavra lançada perdeu efeito, todo encantamento foi desfeito, todo decreto maligno foi cancelado, revogado e anulado agora. Nós encerramos esta sessão declarando: o caso está decidido, a sentença foi emitida, o veredito é favorável e seguimos livres, protegidos, justificados, guardados, em nome de Jesus. Amém. Declaramos agora com autoridade espiritual que todo veredito satânico foi anulado. Toda sentença demoníaca perdeu validade. Toda decisão emitida nas sombras foi revogada. Nós recorremos ao Supremo Tribunal do Céu. Levamos nossa causa à instância mais alta, onde não há erro, corrupção, nem apelação posterior. Exigimos uma decisão firmada na aliança da graça, sustentada pela misericórdia de Deus, confirmada pela obra redentora de Jesus Cristo e garantida pelas promessas eternas das Escrituras. Pai, confiamos na Tua fidelidade. O Senhor não mente, o Senhor não muda, o Senhor não volta atrás na Sua palavra. E por isso trazemos à memória o que está escrito: nenhuma feitiçaria pode prevalecer contra o Teu povo. Nenhuma adivinhação encontra espaço onde a Tua aliança governa. Nós pertencemos ao povo da promessa, fomos alcançados pela graça, enxertados na aliança, feitos herdeiros conforme a promessa. Não por sangue natural, mas por fé viva. Reivindicamos agora imunidade espiritual, imunidade contra práticas ocultas, imunidade contra manipulações espirituais, imunidade contra agendas invisíveis que tentaram operar em silêncio. Declaramos libertação completa de toda investida demoníaca. Declaramos rompimento com toda programação maligna. Declaramos que nenhum plano oculto terá continuidade. Isaías 54 é a nossa base legal. Nenhuma arma prospera, nenhuma acusação permanece. Toda língua que se levantar em juízo será condenada.
Esta é a herança dos servos do Senhor, e a nossa justiça não vem de nós, vem do próprio Deus. Pai, nós não apresentamos boas obras, não apresentamos méritos humanos, não confiamos em desempenho espiritual. Estamos revestidos da justiça de Cristo, escondidos nele, cobertos pelo seu sangue, defendidos pela sua intercessão, protegidos pelo seu nome. Somos justificados pela graça, santificados pelo Espírito e sustentados pela promessa. E agora, como filhos que conhecem sua posição, assumimos autoridade. Falamos contra todo altar maligno levantado contra nossas vidas, seja erguido por parentes ou por estranhos, seja alimentado por inveja, ódio, ciúme ou amargura, seja ativado por práticas ocultas, manipulações espirituais ou pactos escondidos. Nós ordenamos agora, seja destruído, seja consumido, seja reduzido a nada. Que o fogo do Espírito Santo caia agora sobre todo altar maligno. Queimar a estrutura, consumir a base, apagar a influência, eliminar toda a legalidade. Assim como no Monte Carmelo, que não reste dúvida, que o fogo do céu responda, que a verdade prevaleça, que toda falsidade seja exposta, que fique claro para todos os reinos, só o Senhor é Deus, só Ele governa, só Ele decide, só Ele é digno de adoração. Nós encerramos esta declaração em fé, em autoridade e em descanso. O fogo já caiu, o altar foi destruído, a decisão foi liberada, e seguimos livres, guardados e firmados na aliança eterna, em nome de Jesus. Amém. Somente Tu, Senhor, tens autoridade para emitir decretos que permanecem para sempre. Nenhuma sentença humana se compara à Tua palavra. Nenhum poder espiritual pode resistir quando o Senhor decide falar. Por isso, firmados na Tua autoridade, nós decretamos agora a destruição de todo altar levantado contra nossas vidas, todo altar de engano, todo altar de idolatria, todo sistema espiritual que tentou ocupar um lugar que nunca lhe pertenceu. Decretamos a queda de todo altar que se alimentou do orgulho, da rebelião, da imoralidade, da mentira e da feitiçaria. Todo altar que operou por meio de manipulação espiritual, adivinhação, opressão e influência familiar maligna seja desfeito agora. Tudo o que tentou falar contra o nosso destino, bloquear nosso avanço, atrasar promessas, roubar a paz e limitar o potencial que o Senhor nos deu, perde agora sua força. Pai, reconhecemos que muitos desses ataques se manifestaram de forma prática na saúde fragilizada, nos relacionamentos quebrados, na confusão dentro do lar, na pressão sobre os filhos, no desgaste financeiro e no cansaço da alma. Mas hoje isso muda. Nós invocamos agora o sangue de Jesus sobre toda a entrada usada pelo inimigo, sobre toda a porta espiritual, sobre todo o acesso oculto, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos negócios e tudo aquilo que colocamos diante de Ti. Assim como no Egito, quando o sangue foi aplicado e o destruidor não pôde entrar, declaramos que o sangue de Jesus é o nosso sinal de proteção, é a nossa marca de pertencimento, é o selo que declara: esta casa tem dono. O sangue de Jesus é nossa garantia de libertação, nosso certificado de resgate, nossa cobertura eterna. E agora, conscientemente, fechamos todas as portas que nós ou nossos antepassados abrimos por ignorância, pecado ou rebelião. Renunciamos a toda prática contrária à Tua vontade. Renunciamos a todo envolvimento com ocultismo, idolatria, imoralidade, falta de perdão, amargura e pactos feitos nas trevas. Nós nos arrependemos diante de Ti, rompemos todo vínculo, cancelamos todo contrato espiritual, revogamos todo acordo maligno. Aplicamos o sangue de Jesus sobre essas portas e ordenamos que permaneçam fechadas para sempre. E declaramos que os anjos do Senhor assumem agora a guarda desses limites, garantindo que nada volte a entrar. E em contraste, fazemos algo profético. Abrimos agora os portões da justiça, os portões do favor, os portões da restauração, os portões da cura, os portões da libertação, os portões da provisão, os portões do avanço sobrenatural. Declaramos aceleração divina, mudança de estação, resposta rápida do céu.
e conforme está escrito, levantamos nossa voz. Levantem-se, ó portões eternos, abram-se as portas antigas, porque o Rei da Glória está entrando. Quem é este Rei da Glória? O Senhor é forte e poderoso, o Senhor invencível na batalha, aquele que governa, que defende e que vence. Que Ele entre em nossas casas, que governe nossos caminhos. Que Ele estabeleça o seu reino em cada área da nossa vida. Nós encerramos esta declaração em fé, em autoridade e em descanso. Os altares caíram, as portas erradas foram fechadas e os portões do céu estão abertos. Em nome de Jesus. Amém. Levantem-se agora, portas antigas. Abram-se completamente, portas eternas, porque o Rei da Glória está entrando. E nós declaramos com autoridade espiritual: o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Ele não pede permissão, ele entra com domínio, ele entra com governo, ele entra com vitória consumada. Por isso, ordenamos que todo portão ancestral se levante, toda porta que foi fechada pelo inimigo, seja por engano, ataque, oposição ou atraso, se abra agora. Toda a área da vida que foi trancada, bloqueada ou limitada receba acesso divino neste momento. Que o Rei da Glória entre na nossa casa, que Ele entre nas nossas finanças, que Ele entre nos nossos relacionamentos, que Ele entre na nossa saúde, que Ele entre nos nossos projetos, chamados e propósitos, que Ele entre com seu triunfo, com sua autoridade incontestável, com seu domínio absoluto, com sua glória manifesta. Nós declaramos: esta é a nossa estação de portas abertas. É tempo de acesso, é tempo de revelação, é tempo de manifestação. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá. O que Ele falou, Ele estabelecerá. O que Ele decretou, Ele fará existir. E hoje, fazemos uma decisão espiritual. Recusamo-nos a ser negados por mais tempo. Recusamo-nos a viver abaixo do que foi liberado pelo céu. Recusamo-nos a aceitar derrota, atraso e frustração como destino. Nós avançamos, superamos barreiras, ultrapassamos limites, derrubamos fortalezas. Conforme está escrito, lançamos por terra todo o argumento, toda a altivez, toda a pretensão que se levantou contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo cada pensamento e o submetemos à obediência de Cristo. Rejeitamos toda a imaginação que contradiz a palavra. Rejeitamos toda mentira que tentou definir quem somos, o que podemos e para onde vamos. Não aceitamos mais mentiras sobre nossa condição. Não aceitamos mentiras sobre nosso potencial. Não aceitamos mentiras sobre nosso futuro. E agora, falamos diretamente às montanhas. Não falamos com Deus sobre elas, falamos com elas sobre Deus. Montanha da enfermidade, seja removida. Montanha da escassez, seja removida. Montanha da depressão, seja removida. Montanha do vício, seja removida. Montanha de conflito conjugal, saia do caminho. Montanha de rebelião nos filhos, seja removida. Montanha de falência, caia agora. Montanha de processos e opressões legais, desfaça-se. Montanha de tormento mental, seja removida. Montanha de opressão espiritual, seja removida. Montanha de maldições geracionais, seja removida. Montanha de padrões malignos repetitivos, seja removida agora. Falamos com autoridade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ordenamos que toda a montanha seja desarraigada das nossas vidas e lançada onde não pode mais nos alcançar. O caminho está livre, as portas estão abertas, o Rei entrou, e onde o Rei governa, o inimigo não permanece. Onde o Rei entra, a vitória se estabelece. Onde o Rei reina, a glória se manifesta. Nós recebemos, nós avançamos e seguimos sobre o governo do Rei da Glória. Em nome de Jesus, amém. Nunca mais voltarão, nunca mais retornarão, nunca mais se manifestarão. Tudo aquilo que foi removido não encontra mais acesso, não encontra mais permissão, não encontra mais legalidade. Declaramos que não há retorno, não há reinício, não há reativação. O que foi quebrado permanece quebrado.
O que foi fechado permanece selado pelo sangue de Jesus. E agora, em lugar de cada montanha removida, erguemos um milagre. Onde havia obstáculo, nasce uma oportunidade. Onde havia problema, manifesta-se uma promessa. Onde havia maldição, estabelecemos a bênção. Cada ataque se converte em avanço. Cada revés se transforma em preparação para algo maior. Cada atraso se torna um encontro divino agendado pelo céu. Cada rejeição se revela como redirecionamento para o plano perfeito de Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Tribunal Celestial ouviu o nosso clamor. As petições foram apresentadas, as provas foram analisadas, os registros foram examinados e o veredito já foi liberado. Nós não falamos por sentimento, falamos com base na tua palavra, porque está escrito que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estamos plenamente convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem absolutamente nada em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o nosso veredito, esta é a nossa declaração, esta é a nossa posição jurídica espiritual. Este é o julgamento justo liberado do Tribunal Celestial. Por isso declaramos: todo decreto maligno está cancelado, todo veredito satânico está revogado, toda sentença demoníaca está revertida, toda lei de bruxaria está anulada, toda escravidão geracional está rompida, todo pacto com as trevas está dissolvido, toda devoção às trevas é agora renunciada, toda a iniciação oculta está encerrada, todo vínculo espiritual ilegítimo é desfeito, todo marido espiritual é desligado, toda esposa espiritual é expulsa, todo espírito vigilante é cegado pela luz de Cristo. Toda flecha lançada contra nós retorna sem efeito e perde sua força. Toda a armadilha do inimigo foi destruída. Todo poço de trevas foi fechado e preenchido pela verdade. Toda acusação caiu por terra. O nosso nome está limpo, o nosso destino está protegido, o nosso caminho está aberto. Seguimos livres, seguimos selados, seguimos debaixo do governo do Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda muralha de limitação está agora demolida. Todo teto de restrição é estilhaçado pelo poder da palavra viva. Toda corrente de opressão foi derrotada. Toda gaiola de cativeiro foi aberta diante do nome de Jesus. Declaramos que as portas das prisões estão destrancadas, os portões de bronze foram arrombados, as barras de ferro foram cortadas em pedaços, conforme está escrito no Salmo 107, versículo 16. Nada permaneceu fechado onde Deus decretou liberdade. Por isso, afirmamos com autoridade espiritual: nós somos livres. Nossos filhos são livres, nossas famílias são livres, nossos casamentos são livres, nossos negócios são livres, nossos ministérios são livres, nossas finanças são livres, nossa saúde é restaurada, nossa mente é livre, nossas emoções são curadas, nosso destino está liberto de toda interferência maligna. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós declaramos que o Espírito do Senhor está aqui, está agora, está se movendo neste momento. Ele nos ungiu, Ele nos separou, Ele nos enviou, conforme está escrito em Lucas 4, versículo 18.
O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para anunciar boas novas aos cansados, libertar os cativos, devolver a visão aos cegos espirituais e libertar os oprimidos. E hoje proclamamos com voz profética o ano da graça do Senhor. Este é o nosso ano, esta é a nossa estação, este é o nosso tempo determinado, este é o nosso momento de acesso, esta é a nossa vitória, este é o nosso triunfo, esta é a manifestação de tudo aquilo que Deus prometeu e nunca revogou. Tudo aquilo em que cremos, tudo aquilo em que nos apoiamos, tudo aquilo que declaramos em fé está agora encontrando cumprimento. Sua liberdade começou agora mesmo, enquanto você ouve esta oração. As correntes estão se quebrando, os grilhões estão caindo, as maldições estão sendo canceladas, os decretos malignos estão sendo revogados, os vereditos do inferno estão sendo revertidos. O tribunal celestial decidiu a seu favor. O juiz de toda a terra emitiu sua sentença. E nenhum demônio no inferno pode recorrer, nenhuma bruxa pode reverter, nenhum feiticeiro pode anular, nenhum espírito familiar pode contestar, nenhum demônio territorial pode desafiar, nenhum espírito marinho pode resistir, nenhuma força ancestral pode invalidar. O caso está encerrado, o veredito é final, a decisão é permanente, o decreto é irreversível, o julgamento é eterno. Você é declarado inocente pelo sangue de Jesus Cristo. Você é declarado justo, não por mérito próprio, mas pela justiça imputada do Cordeiro de Deus. Você é declarado vencedor pelo triunfo de Cristo na cruz. Acima da morte, acima do inferno, acima da sepultura, você é declarado livre. Porque aquele que o Filho liberta, verdadeiramente é livre. E esta liberdade não é temporária, não é emocional, não é circunstancial. Ela é espiritual, ela é legal, ela é eterna. E esta oração não termina aqui. Ela continua na sua caminhada. Ela se manifesta nos seus dias. Ela ecoa nas suas decisões. O que Deus começou agora, ninguém poderá interromper. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Embora estejamos chegando ao encerramento deste vídeo, o céu não encerrou a obra. Os anjos do Senhor continuam em atividade ao seu favor. O sangue de Jesus continua falando por você diante do trono. O Espírito Santo continua intercedendo com gemidos inexprimíveis. E o Pai permanece vigilante, atento à sua palavra, pronto para cumpri-la na sua vida, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. O que foi iniciado nesta sessão de oração não é momentâneo, não é emocional, não é passageiro. Este trabalho espiritual continua 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, até que toda promessa seja cumprida, até que toda profecia se manifeste, até que cada visão se torne realidade, até que cada palavra que o Senhor pronunciou sobre a sua vida encontre cumprimento no tempo certo e no momento divino. Nada será adiantado fora do tempo, nada será atrasado além do tempo. Tudo acontecerá exatamente como Deus determinou. Por isso, não guarde este vídeo apenas para você, porque alguém da sua família precisa dessa mesma intervenção. Alguém da sua lista de contatos precisa dessa mesma resposta. Alguém do seu círculo está enfrentando batalhas semelhantes às que você acabou de apresentar diante do tribunal celestial. Eles precisam saber que o tribunal está aberto, que o juiz ainda está assentado no trono, que o advogado ainda intercede, que o sangue ainda fala, que a graça ainda vence. Cada vez que você compartilha este vídeo, você amplia o alcance desta oração. Você multiplica o impacto desta declaração. Você se une ao céu para libertar cativos, para romper correntes, para abrir olhos espirituais, para curar corações feridos. Ao compartilhar, você participa da restauração do que o inimigo roubou, da reconstrução do que as trevas tentaram destruir, da ressurreição daquilo que o inferno tentou matar. Compartilhe este vídeo como um ato de fé. Compartilhe como uma arma de guerra espiritual. Compartilhe como um instrumento de libertação. Compartilhe como uma ferramenta de superação.
Plante esta oração como uma semente na vida de alguém, porque ao semear liberdade, Deus multiplicará a liberdade sobre você. Ao semear cura, Deus acelerará a sua própria cura. Ao semear vitória, Deus ampliará a sua própria vitória. Deus estabelecerá a sua vitória. Isto é economia do reino. Isto é matemática espiritual. Isto é multiplicação divina. Isto é aumento sobrenatural. Porque está escrito: dai e vos será dado, conforme Lucas capítulo 6, versículo 38. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será derramada. Com a mesma medida com que você mede, será medido de volta para você. O céu está observando seus atos de fé. O céu responde às sementes espirituais. O céu honra aqueles que se tornam canais e não reservatórios. Se você crê que esta palavra foi liberada sobre a sua vida, se você recebe este veredito, se você toma posse desta decisão eterna, digite agora como declaração de concordância, de fé e de aliança. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, no encerramento desta oração, selamos tudo o que foi declarado diante do Senhor dos Exércitos. O Deus que vela pela sua palavra não dorme, não se distrai e não se atrasa. Aquilo que foi apresentado no tribunal celestial já foi ouvido, pesado e decidido. E a decisão do céu nunca falha. O que estava retido começa a ser liberado. O que foi roubado começa a ser restituído. O que estava amarrado começa a ser solto. O mesmo Deus que transforma o deserto em manancial levanta você hoje para viver dias de restauração completa. Onde houve perda, Ele traz devolução. Onde houve atraso, Ele libera aceleração. Onde houve vergonha, Ele estabelece honra. Assim como o Senhor resgatou o cativo e mudou o pranto em cântico, Ele visita agora cada área da sua vida que foi ferida, enfraquecida ou interrompida. Declaramos total restituição sobre sua casa, sua família, sua saúde, suas finanças e seu chamado. O que foi consumido pela opressão espiritual será devolvido multiplicado. O que foi levado pela injustiça será recuperado pela fidelidade de Deus. O Senhor levanta um muro de proteção ao seu redor, como escudo que não se rompe, como fortaleza que não cai, como torre segura em meio à tempestade. Todo laço invisível é quebrado, toda palavra contrária perde força, toda maldição sem causa se dissipa. O Senhor frustra os planos ocultos e faz tropeçar aqueles que tramaram no escuro. Ele expõe armadilhas antes que alcancem você e abre caminhos onde ninguém via saída. Assim como os justos clamam e são ouvidos, você não caminhará mais sozinho, e o Senhor vai à sua frente. Hoje o livramento espiritual se manifesta, a angústia perde espaço, o medo perde domínio, a opressão mental se dissolve. A paz que excede todo entendimento começa a governar seus pensamentos. A alegria que vem do céu renova suas forças. O favor do Senhor repousa sobre você como um manto, e nenhuma arma levantada prosperará contra aquilo que Deus decidiu proteger. Não ignore este chamado. Há algo sendo ativado enquanto você permanece aqui. Compartilhe esta oração, porque aquilo que Deus está fazendo em você pode ser a resposta que alguém próximo precisa. Seja um canal, seja uma voz, seja uma semente viva de libertação. Escreva "Eu creio", não como hábito, mas como posicionamento espiritual. Porque crer é alinhar o coração com o que o céu já decidiu. Crer é concordar com a vontade de Deus acima das circunstâncias visíveis. E agora, profetizamos sobre você. Sua história não termina em dor. Sua estação não termina em luta. Sua jornada não termina em perda. O Senhor está transformando cenários, reescrevendo trajetórias e alinhando destinos. Onde havia confusão, haverá clareza. Onde havia peso, haverá descanso. Onde havia ruína, haverá reconstrução. Comente 3 vezes se você acredita que sua libertação já começou. Se você acredita que o Tribunal Celestial decidiu a seu favor. Se você acredita que todo decreto maligno foi cancelado agora mesmo. Se você acredita que o sangue de Jesus está falando coisas melhores sobre a sua vida. Se você acredita que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Se você acredita que é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Se você acredita que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se você crê nisso, o Senhor lutará por você e você permanecerá em paz. Se você crê que a batalha não é sua, mas de Deus.
Se você crê que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Se você crê que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida e que você habitará na presença do Senhor para sempre, digite agora mesmo: Amém, Amém, Amém. E veja o que Deus está prestes a fazer. Veja a porta se abrindo onde antes só havia muros. Veja a oportunidade surgindo de lugares improváveis. Veja a provisão fluindo de fontes inesperadas. Veja a cura se manifestando em seu corpo. Veja a paz tomando sua mente. Veja a alegria preenchendo seu coração. Veja suas forças sendo renovadas. Veja sua fé crescendo. E veja a glória do Senhor se revelando através das suas circunstâncias. O que era confusão se transforma em testemunho. O que era dor se transforma em autoridade. O que era luto se transforma em dança. O Senhor fez grandes coisas e ainda fará. Este é o seu tempo de inversão divina. Este é o seu momento de virada sobrenatural. Este é o seu tempo de avanço milagroso. Nada será impossível, porque você crê. Amém e amém.